E aí, galera, tudo bem? Vamos fazer uma rápida revisão de alguns pontos que eu considero de extrema importância para a prova aí da CIASC, né? Uma das coisas importantes é com relação ao C. É claro que nós temos o C, índice de indeterminação do sujeito, temos o C, partícula passivadora, temos o C, o pronome recíproco, temos o C, pronome reflexivo. Mas assim, ó, de suma importância, eu tenho que lembrar que o C pode ser índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice de indeterminação do sujeito, é porque o sujeito é indeterminado. Mas só lembrando, ó, só pode acontecer com verbo intransitivo ou transitivo indireto, né? Isso quer dizer que se eu tenho VI ou VTI, o verbo nunca irá para o plural. Ó. O verbo é sempre na terceira pessoa do singular. Então, se eu digo, ó, por exemplo, precisa-se de amigos, por exemplo, tem que chamar a atenção, já de cara, que nós temos o C, ó. Eu tenho aqui o C. Então, se é C, opa, pode ser índice. Tomem cuidado, ó. Tudo depende do verbo, ó. Quem precisa de alguém ou de alguma coisa, ó. Se ele exige preposição, é um verbo transitivo indireto. Aqui, ó, é o objeto indireto. Então, realmente, o C é índice de indeterminação do sujeito. Nunca ele poderá ir para o plural, meus queridos. Olha só, precisam ser de amigos. É inaceitável. O sujeito, nesse caso, ó, é indeterminado. Lembrando, então, índice de indeterminação do sujeito, o verbo nunca irá para o plural e pode ser verbo intransitivo ou transitivo e indireto. E, neste caso, tem que não dá, inclusive, para fazer a transformação. Olha só, de amigos são precisados. Não tem como fazer essa transformação. Agora, eu tenho também a possibilidade do ser, ó, partícula, ó, apassivadora. Diferente do índice de indeterminação do sujeito, que o verbo torna-se invariável, fica na terceira pessoa do singular, aqui, ó, só vai acontecer com o verbo transitivo direto, né? Mais o C. Olha o que é importante. O, ó, sujeito vem após. Tá? Ó, o sujeito vem depois, que pode ser simples ou composto, que é o caso assim, ó. Por exemplo, aluga-se casa. Ó, o que chamou a atenção aqui? O fato de, ó, aluga-se o quê? Opa, veja bem, o verbo é direto, ele precisa de uma explicação. Então, o C, ó, é partícula apassivadora. Como eu estou falando de partícula passivadora, o que era objeto direto, que era casa, vai virar sujeito simples, só que ele será, ó, paciente. Entendido? Ó, no primeiro aqui, o índice de indeterminação do sujeito, ele nunca irá para o plural, o verbo, porque o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular, impessoal, VI ou VTI. Como partícula passivadora, ele tem a transformação, ó. Pode ser, ó, casa é, ó, alugada. Então, ó, aqui está o sujeito, ó. Entendido? Então, tem que tomar cuidado com esses dois Cs em primeiro momento. Então, o índice de indeterminação do sujeito e a partícula apassivadora. Outro fator importante é o seguinte, ó. Este C, por exemplo, este C, ele pode ser também, ó, pronome recíproco.
Por que recíproco? Que trabalha com a reciprocidade na ação, ó. Ó, reciprocidade na ação. Se há uma reciprocidade na ação, ó, geralmente o verbo é intransitivo e o verbo estará na terceira pessoa do plural. Estou juntando duas coisas, a concordância verbal, né? E também a análise sintática. Olha só, eu digo, ó, abraçaram-se. Ó, abraçaram-se. Quem se abraça, se abraça. Então, esse aqui, ó, é um pronome recíproco, porque há uma reciprocidade na ação. Isso é interpretação. Nesse caso, compreensão. Que abraçaram-se, quer dizer, ambos se abraçaram. Poderia ser também beijaram-se, tá? E o outro, tão importante quanto, é o pronome, ó, reflexivo. O reflexivo, olha só, ele tanto pratica e sofre a ação. Por exemplo, ó, feriu-se. Ó, é verbo intransitivo geralmente também. Feriu-se quer dizer, ele feriu a ele mesmo. É um verbo intransitivo. Pronome reflexivo, porque ele praticou a ação e sofreu a ação. Feriu-se, ó, matou-se. Quem se mata, se mata. E o se, aqui é pronome reflexivo. Então, veja bem, nesses três Cs, o pronome reflexivo, o pronome recíproco, partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito, é extremamente importante. E aqui nós já estamos vendo que a predicação verbal, ó, verbo transitivo direto, não esqueça, ele precisa de um objeto direto. Então, ó, a pergunta geralmente depois do verbo, tu faz a pergunta o que ou quem. Comprei uma moto, comprei o quê? Uma moto, comprei a. O verbo transitivo indireto é aquele que possui preposição. Então, vamos lá. As perguntas sempre depois do verbo. O, a que, a quem, de quem, com quem, para quem, por quem, em quem. A que, de quem, com que, para quê, por quê, em quem. Pergunta com preposição, resposta com preposição. Preciso de você. Quem precisa, precisa de alguém. De você, objeto indireto. O verbo pode ser direto ou indireto quando eu faço duas perguntas. Por exemplo, explicaram o problema aos pais. Explicaram o quê? O problema. A quem? Aos pais. Então, eu tenho duas perguntas, eu tenho duas respostas. O verbo será transitivo direto e indireto, né? E temos ainda, olha só, os verbos, né? Os verbos intransitivos, que é aquele que já está completo, ele não precisa de nada. Em outras palavras, nunca depois de um verbo intransitivo, eu terei o quê? O objeto direto ou indireto. Por exemplo, nasceram. Quem nasce, nasce. Nasceram aqui, nasceram onde? Então, o verbo, ó, transitivo direto, nós vimos, o transitivo indireto, o transitivo direto indireto, o intransitivo e o verbo de ligação. Isso é predicação verbal. VTD, ó, não tem preposição, ó. Então, faça a pergunta o que ou quem. Por exemplo, o verbo transitivo indireto, ele precisa da preposição a, de, com, para e assim por diante. Sempre tem que ter a pergunta com preposição. A resposta terá preposição. A, que, a quem, de quem e assim por diante. O direto e indireto, eu faço as duas perguntas, o que e a
quem? A ordem dos fatores não altera o produto, né? E o intransitivo ele é completo, mas ele pode ter, pergunta como, a pergunta onde e a pergunta quando, principalmente estes três, não somente. Mas olha só, o como dá ideia de modo, o onde dá ideia de lugar e o quando dá ideia de tempo. Em outras palavras, olha o que eu tenho, os adjuntos adverbiais de modo, lugar e tempo, viu? Não é tão difícil assim. E o verbo de ligação, ele é aquela palavrinha que nós vimos na nossa aula, fez, pacte. E ele é seguido de um adjetivo, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Então, eu não posso esquecer que os verbos de ligação, os mais comuns, fez pacte, que quer dizer, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar, continuar, tornar e encontrar, desde que ele esteja junto de um adjetivo. O adjetivo, que é o predicativo do sujeito, tem que estar em sequência, logo em seguida. Então, eu tenho que estar bem atento a isso. E para finalizar, pensa um pouquinho assim, dê uma olhadinha com carinho nas figuras de linguagem. Ou seja, temos a denotação de um lado e a conotação por outro. Denotação, a linguagem não figurada, a porta está aberta, não há dúvida com relação a isso. Conotação é o sentido figurado, a porta do meu coração está aberta, quer dizer que o coração não tem porta primeiramente, então é um sentido metafórico, é um sentido figurado. E dentro desse sentido figurado, dê uma olhadinha com carinho, metáfora, é uma comparação sem a palavra comparativa, tá bom? Tipo, ela é um avião, quer dizer, ela é como um avião. Se apareceu como, ela é uma comparação. Sem um como, é uma comparação afirmativa. Ela é um avião, quer dizer que ela é como um avião. Cuidado com a metonímia, meus queridos. Metonímia, ela é o quê? Uma parte por um todo. Li Machado de Assis, eu não li ele, eu li a obra dele. Eufemismo, para suavizar. Passou dessa para uma melhor, quer dizer, morreu. É suavizar uma situação, tá bom? E tem a antítese. Antítese, contradição. Passo a vida pensando na morte. Vida e morte é contradição e é aceitável. Ele pode passar uma vida inteira pensando como vai morrer. É aceitável, é loucura, eu sei, mas enfim, né? Metonímia, tá bom? Cuidado com as perífrases. Perífrase nada mais é que é uma adjetivação. Por exemplo, o rei do futebol, Pelé. O cisne negro, Cruz e Souza. A cidade Sorriso, Curitiba. Cidade da Garoa, São Paulo. A cidade Luz, Paris. Isso é uma adjetivação. Isso são as perífrases, tá bom? E claro, não podemos esquecer aqui da prosopopeia, ação de um ser inanimado, o cravo e a rosa gemiam de prazer, não posso esquecer aqui o pleonasmo. Vocês conhecem muito mais os viciosos, né? Entra para dentro, sai para fora, sobe para cima, desce para baixo. Então, são alguns pontos importantíssimos. E para finalizar, tomem cuidado com o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver, dando ideia de existir, ele nunca vai para o plural. Então, veja bem assim, haver, há jovens tristes, e não haverão jovens tristes, porque o haver dá ideia de existir, então ele nunca vai para o plural. Concordância verbal. O fazer, faz anos que não te vejo, e não fazem anos que não te vejo. O fazer e o haver dando ideia de tempo decorrido. Além de ser sujeito inexistente,
ele nunca irá para o plural. Desejo a vocês uma ótima prova e fique tranquilo, você vai sair bem. Valeu, galera. Obrigado.